Comigo já tenho o Paulo Passo, presidente da ANTEM, a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, e também o Dr. Hipólito de Aguiar, presidente da Médicos do Mundo. Muito boa tarde aos dois, Olá, sejam muito bem-vindos. Paulo, começo por si. Como é que olha para esta greve? Saiu há pouco de um resultado de uma reunião do INEM, greve para os dias 14 e 28 de setembro. Boa tarde. Como é que a ANTEM olha para esta greve? Antes de mais, obrigado pelo convite, saudar os restantes colegas. E assim, esclarecer desde logo que a ANTEM, embora não sendo uma plataforma sindical, obviamente alinha em algumas das reivindicações do sindicato. De facto, percebemos as preocupações do sindicato. Há aqui uma questão que é extremamente importante falar sobre, que tem que ver exatamente com a redução, suposta redução destes meios de emergência médica ao serviço da população. De facto, não vai haver uma redução efetiva e é importante isto ficar clarificado. Apenas o que vai acontecer é uma realocação dos meios nas ULS. As CIV, de facto, vão deixar de ter a capacidade de transportar doentes como uma ambulância normal. Isso, por exemplo, aconteceu agora há dias com o ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em que foi, de facto, transportado por uma ambulância CIV. Se fosse num futuro próximo, isto poderia causar alguns constrangimentos e é aí a nossa preocupação. Não estamos, de facto, preocupados com a redução da capacidade de resposta por equipas mais diferenciadas, neste caso as equipas da CIV, mas, de facto, há aqui uma perca de capacidade de transporte de doentes que é importante perceber que realmente esta perca vai acontecer. E depois, o facto de se colocar as ambulâncias de emergência médica aos meios próprios do INEM, afetos às ULS, e dar-lhes quase como uma missão primária o transporte interhospitalar do doente crítico, que faz falta, e é importante também clarificar que é obviamente importante que existam ambulâncias disponíveis para este transporte, mas isto o que vai fazer é que, ao retirarmos estas ambulâncias do ambiente pré-hospitalar, vamos estar a diminuir a capacidade de resposta para aquilo que são os cidadãos, ainda antes da sua chegada a cuidados de saúde mais diferenciados e finais. Doutor Hipólito, que consequências é que pode ter esta greve? Estamos a falar de 2 dias. Se, entretanto, não for desconvocada. Pode acontecer. Antes de mais, obrigado pelo convite, saudar também o presidente da ANTEM e dizer naturalmente que esta greve, como qualquer greve que naturalmente seja de profissionais de saúde, acarreta sempre consequências e para a população particularmente, porque estamos a falar, só para termos uma ideia, o INEM por ano absorve qualquer coisa como 1.600.000 chamadas para o chamado CODU, que é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, ou seja, tudo aquilo que são, de alguma forma, tidas como emergências médicas, são obviamente recebidas nesse CODU, o que significa que essas 1.600.000, estamos a falar por minuto de 170 chamadas para o CODU. Ou seja, toda esta gestão de meios que o Sr. Presidente da ANTEM estava a referir, e muito bem, pode ficar e vai ficar condicionada, claro, porque vai haver muitas pessoas que efetivamente já não têm, por natureza do próprio sistema, que está carenciado em recursos, claramente. Não só está carenciado em técnicos, como está carenciado em enfermeiros, como está carenciado em médicos, que são basicamente as 3 grandes estruturas de recursos humanos que o INEM tem. Portanto, não havendo, neste momento, a principal base de apoio das emergências, digamos, mais básicas, permitam uma expressão, ou seja, aquele recurso que vai fazer o suporte básico de vida, que são a maior parte das ocorrências. 10% apenas das emergências são de gravidade de emergência médica imediata, portanto, que exigem a absorção, digamos assim, de recursos médicos especializados. Portanto, há 90% que, obviamente, se destinam a cuidados diferenciados, mas de menor prioridade. E há, obviamente, muitos dos recursos que são utilizados que vão, eventualmente, deixar de ser utilizados. Portanto, o cidadão comum, obviamente, deve estar apreensivo, com certeza, como eu também estou enquanto médico, porque vai haver menor capacidade de resposta. Se a essa capacidade de resposta adicionarmos o facto de muitos dos técnicos que estão, naturalmente, já em carência no INEM, estarem em incapacidade de atuarem, obviamente vamos ter alguns problemas, mas eu julgo que o INEM está neste momento, e o Sr. Presidente está aqui com certeza, não me deixará mentir, está de facto a tentar que este impacto da greve seja o menor possível, porque
Com certeza não nos cabe a nós, profissionais de saúde, mobilizar menos meios para acudir àquilo que são, de facto, as circunstâncias do dia-a-dia da sociedade portuguesa, que é, obviamente, as pessoas terem uma assistência médica o mais adequada possível. Claro. E aqui falamos, Paulo, de falta de meios, não é? Falta de meios humanos e falta de meios materiais para dar resposta a quem efetivamente precisa. Até porque os tempos de espera também são elevadíssimos. O que é que está aqui a falhar? O que é que deveria ser feito já no imediato? Bom, para nós, e nós temos vindo a defender esta solução há já imenso tempo, desde logo é necessário requalificar as pessoas que operam no pré-hospitalar hoje em dia. Temos que relembrar que cerca de 90% da assistência à emergência pré-hospitalar é prestada pelos bombeiros e Cruz Vermelha, que são, no meio de tudo isto, são aqueles que menos formação têm na área do pré-hospitalar, ou seja, a diferença entre o tripulante de ambulância de socorro dos bombeiros ou da Cruz Vermelha, que são 210 horas de formação, e depois, se formos comparar com os técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, que são 910 horas de formação, existe aqui uma diferença bastante grande. Claro. Mas, acima de tudo, aquilo que nos preocupa é não só esta falta de formação, mas também a falta de atuação ou de capacidade de atuação destes profissionais. E por mais profissionais que eles sejam, mais abnegados que eles sejam, se não lhes é dada as ferramentas devidas, eles pouco ou nada podem fazer a não ser segurar a mão da pessoa e transportá-la o mais breve possível, o mais rápido possível ao hospital. Mas há aqui uma outra questão que eu gostaria de abordar também e que tem que ver com algo que o doutor falou inicialmente, que são estas chamadas recebidas no SCODU. Existem no mundo inteiro sistemas de triagem telefónica de emergência médica a funcionar há imensos anos. A própria ANTEM teve o cuidado de trazer, no final do ano passado, a Portugal, uma demonstração de protocolos que são desenvolvidos há mais de 40 anos por uma academia dos Estados Unidos, que inclusive tem estes protocolos de triagem clínica traduzidos já para português. Foram convidadas várias entidades, entre o Ministério da Saúde, o atual presidente do INEM, um bocadinho mais, de uma forma menos formal, porque estava a assumir funções na altura e foi um bocadinho mais complicado, mas o que é facto é que ninguém apareceu. E nós, se conseguirmos deste 1.700.000 chamadas, acerca disso, conseguirmos na triagem subtrair um número substancial. Exato, ou seja, poderia facilitar bastante nesse sentido. Não é? Porque é um facto que existe uma falta enorme de meios. Mas isto é um efeito bola de neve, porque se não temos médicos e enfermeiros nos hospitais que deem a capacidade de escoar os doentes que chegam às urgências e que os coloquem nas enfermarias, nas unidades de cuidados intensivos, onde eles têm que ser colocados, ou até mesmo eventualmente que lhes dê alta, não interessa termos mais 100 ou 150 ou 200 ambulâncias na rua, porque elas vão chegar ao hospital e vão ficar bloqueadas no hospital, porque vão ser incapazes de transferir os doentes que transportam, que isto acontece já diariamente. Ora, de facto, se não houver aqui uma triagem telefónica que seja capaz de separar aquilo que é emergente daquilo que não é urgente e depois as equipas no terreno tenham o treino, a educação suficientes para eles próprios, in loco, poderem aferir a necessidade ou não desta pessoa ir ao hospital, porque muitas vezes o que acontece é que nós transportamos para o hospital pessoas que não precisam de lá estar. Sem necessidade, exatamente. E isto é porque existe aqui, na legislação atual e na forma de operar do INEM e do SCODU, bloqueia esta situação. Ou seja, nós muitas vezes estamos na presença de pessoas que realmente não têm justificação absolutamente nenhuma para ir à unidade hospitalar e que ainda assim o CODU muitas vezes encaminha-nos para as unidades hospitalares por causa disso. Muito bem. Paulo Passo e Dr. Hipólito Aguiar, muito obrigada aos dois pela vossa presença. Eu que agradeço, muito obrigado.